Hoje, dia 10 de abril, o Centro de Espiritualidade Claré, anteriormente conhecido como Seminário Claretiano, recebe com grande fervor as relíquias do Beato Carlo Acutis, amplamente reconhecido como o padroeiro da internet. Este evento especial reúne fiéis que participam de um momento significativo de reflexão e oração, enriquecido pela presença do custódio das relíquias, Padre Fábio. Durante a cerimônia, Padre Fábio compartilhou com os participantes detalhes sobre o processo de beatificação de Carlo Acutis que ocorreu no Brasil. Ele destaca os milagres atribuídos ao jovem que impressionaram a igreja e contribuíram para a sua canonização. Estamos aqui concluindo esse momento de missão, de peregrinação aqui na Diocese de Ribeirão Preto, porque daqui a pouco estamos seguindo para Roma para a canonização do Carlo. Mais um pouco chamaremos São Carlo Acutis. A data já está marcada? 27 de abril, encerrando o jubileu das crianças e adolescentes, o Papa vai declarar o nosso Carlo Acutis santo da igreja, modelo e testemunho de vida para todos nós. No primeiro momento, o plano original, ela não viria a Batatais, a visita era para Ribeirão Preto, Paróquia Santa Ângela, alguns hospitais, algumas escolas e a catedral, onde o bispo é a sede episcopal. Então essas visitas estavam previstas normalmente e tal. E também, então, aí me ligaram telefonando para que a relíquia visitasse uma das nossas casas. Nós temos 4 casas na cidade de Ribeirão Preto, uma das casas da Comunidade de Misericórdia na cidade de Ribeirão Preto. Eu pensei comigo, por quê, né? Não sabia até então, porque eu não conhecia a história por inteiro de Carlo Acutis. E aí disseram, não, porque são pessoas em situação de rua que vocês acolhem, são os pobres que vocês trabalham. Então o próprio Padre Fábio quer visitar também um local assim. Aí eu simplesmente disse assim, olha, já que vocês estão em Ribeirão Preto, vão nas igrejas, por que vocês não vêm a Batatais? Né? Aqui tem as nossas casas e tal. E aí disseram assim, mas Batatais está fora de mão, não está previsto. E eu falei, tudo bem, então, agradeci e tal. Mas só que quando eu fui olhar a programação, eu vi que estava previsto o seminário em Brodowski, que foi hoje, que inclusive atrasou um pouquinho, peço desculpa para as pessoas que ficaram aqui esperando. Mas aí eu falei, gente, mas vocês estão em Brodowski, é 10 minutos de Batatais, então dá um pulo aqui, eu ofereço o almoço para vocês. E aí aceitaram vir, né? Graças a Deus, vieram aqui. E aí, conversando com o Padre Fábio, por quê? O que o Carlo Acutis fazia? Porque a gente sabe, o Carlo Acutis é de uma família muito rica, ela é milionária a família dele. Era, não é ainda, né? E ele simplesmente pegava a mesada dele, a avó dele também dava dinheiro para ele, só que os pais e a família não sabia, somente o babá que cuidava dele. Ele comprava sacos de dormir, ele comprava roupa, ele comprava tênis, ele comprava comida e saía pelas ruas para distribuir para os pobres. E aí também essa sintonia dele com Francisco de Assis, a ponto de Francisco, sendo o amante dos pobres, que ajudou tanto os pobres, dele pedir para a mãe que quando morresse queria ser enterrado na cidade de Assis. E a família compra uma casa em Assis, onde eles revezam entre Assis e Milão, tamanha paixão dele pelos pobres como São Francisco. Aí eu fui entender por que essa relíquia veio parar na Comunidade Divina Misericórdia, porque eu não fui atrás, fui procurado, então foi uma graça, foi uma bênção muito grande, principalmente a gente conhecer a história de um santo, primeiro que é adolescente, que é jovem e que é do nosso tempo, mostrando para nós que a santidade ela é possível, não é que ela seja fácil, ela é possível. As relíquias, elas são sempre divididas em graus, né? E aqui eles peregrinam conosco, é de primeiro grau, um fragmentinho do corpo do Carlo e os fiozinhos de cabelo. São chamadas ex-corporis, para a veneração dos fiéis e para nos aproximarmos também desse momento de alegria e de festa do ano jubilar, no jubileu das crianças e adolescentes com a canonização do Carlo. Sobre o milagre, padre. Dentro de um processo de canonização é exigido pelos próprios requisitos do processo que aconteçam 2 milagres pela intercessão do Carlo. E o que abriu esse momento para sua beatificação foi um milagre que aconteceu no Brasil, a cura de uma criança com problema congênito no pâncreas, e o segundo milagre na Itália, da garota que sofreu um traumatismo craniano e não tinha mais expectativa de vida. Então foram os 2 milagres que fechou esse processo para decretar o Carlo Santo. Nós nos organizamos, né? E aí eu pensei em 2 momentos importantes. Primeiro aqui, no trabalho do Diácono Francisco, né? Com as pessoas fragilizadas, né? Da nossa sociedade. E depois o hospital. O hospital foi mais desejo do Padre Fábio, porque o Carlo morreu de leucemia em 3 dias.
E a gente sabe que ainda não sabemos se ele vai ser padroeiro dos adolescentes, se é padroeiro dos internautas, mas é fato de que ele impulsiona, ajuda todas aquelas pessoas que têm câncer, né? Ou alguma doença que ameaça a vida. E aí o pessoal da tarde, a chefia da tarde, falou: padre, vamos organizar então para a Relíquia vir visitar o HC, né? Ele acreditava que a internet poderia ser um meio eficaz para espalhar a palavra de Deus e também ajudar o próximo. Utilizando plataformas digitais, ele compartilhava orações, reflexões e intercessões, alcançando pessoas em diferentes partes do mundo. Sua abordagem inovadora mostrou que a fé e também a modernidade pode coexistir harmoniosamente. Como será agora, saindo de Batatais? Então, Batatais, nós iremos para Ribeirão Preto, vamos para HC e depois às 18h30 é o último momento da relíquia na catedral. Então, se a pessoa ainda quiser tocar a relíquia, ver, o Padre Fábio vai estar celebrando às 18h30 na Catedral de Ribeirão Preto. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiana.